Minha cara tá branca, né? Não, mas... Aí, agora melhorou. Gente, eu não tô aqui porque eu quero. Aí, Janice. Não, a gente fica junta mesmo, que a gente não Ela- aguenta ficar separada. Não, ela não quer. Ó, tchim. Gente, é a live do Gustavo Lima? Só assim. Tchim, tchim. Vai. Gente, eu acho que todo mundo que vai participar dessa live hoje, acho que tinha que ter bebido pelo menos 2 copos de vinho. Sinceramente. Porque você tem que viajar muito. Bruni Marrone. Tia Lucia. Bem-vinda, Letícia, Carolzinha. Bem-vindos. Vamos começar logo? Mostra o livro, filha. Gente, esse livro é muito lindo. Olha, só a capa dele é muito bonita. Aqui é um lobo, aqui é uma mulher. Mulheres que correm com os lobos. Esse livro eu comprei tem uns 3 anos. Eu só fui conseguir ler ele agora, porque você tem que ter muita desenvoltura. Você tem que ter uma imaginação muito boa e você tem que ter uma atenção muito boa. Tem coisa que eu tenho que ler umas 2 vezes pra poder entender, porque ele é muito complexo. Tia Cíntia. Fala boa noite pra ela. Tio Hermilo, vai lá. Ei, tio Hermilo! Tia Cíntia. Tia Cíntia, saudade de vocês. O bebê de vocês é lindo. Eu quero conhecer. É linda, né? Uma princesinha. Então vamos começar. Tá chegando muita gente. Tô achando gente demais já. Pode parar de entrar. Meu Deus, tá bom, vamos começar. Pode começar, gente? Faz o joinha aí. Não, espera um pouquinho, falta um minutinho ainda. Bom, você vai falar sobre esse livro todo, filha? Fala aí. Não. Então, gente, mulheres, porque... Tem homens, filha? Tem homens, mas eu não sei se vai caber muito, né? Porque o livro é Mulheres que Correm com os Lobos. Enfim, esse livro é muito grande, ele é dividido... Olha só a grossura dele. Ele é grosso, parece que não, mas é. Quantas páginas? 500 páginas? 600 e lá vai porrada. Mentira, 575. Então, esse livro ele é muito grande. Você vai sair, Jenny. Então, esse livro é muito grande, só que ele é muito bom pra mulher, ele dá um empoderamento muito grande. Nossa, toda amiga minha fala, lê esse livro, lê. Porque o empoderamento feminino, e você vê que como a mulher é importante, como a mulher é sagrada, como a mulher é única. É muito bonito de ver. Porque muita mulher não tem noção disso, muita mulher não tem noção do quanto ela é importante e quanto ela tem uma coisa a mais, ela tem uma... Gente, tá chegando, gente. Eu não sei se eu falo. Quantas páginas tem o livro? 575 páginas. Então, ele é dividido em vários contos, 19 contos. 19 contos. E cada conto, ele ensina cada aprendizado para uma mulher. E o primeiro conto, que é o que a gente vai falar hoje, é sobre a iniciação. A iniciação do quê, mãe? Iniciação da intuição. Da intuição. Que a intuição é o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independente do raciocínio. A iniciação vem do inconsciente, a iniciação da intuição. Parte do inconsciente, que é aquela vozinha, filha, que... Aquela vozinha. Aquela vozinha que fala, tem algo errado. Mas a gente não pode confundir intuição com paranoia, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque senão a gente fica louca. A gente tem que saber discernir. Discernir? Discernir. Então, nós vamos falar de arquétipos, que é algo que eu falo muito, né, Jamile? Arquétipos, que são padrões universais de energia. E esses padrões universais de energia, eles são usados até pelas empresas hoje em dia. A gente fala muito do arquétipo do feminino, né? Da questão do arquétipo da mulher selvagem, que o livro trata muito bem. E essa questão da mulher selvagem é aquela mulher que vai ao encontro de si mesma, que tem coragem de ser quem é, o que ela realmente é,
dizer o que ela conhece, aprender cada dia mais para chegar ao topo máximo que ela conseguir, que é o encontro dela mesma. Segue, bebê. Pode começar? Vou começar, então. Já tá bom, já. Já tá bom? Já tá bom. Olha, a gente vai começar... A gente vai começar com o conto do Barba Azul. Eu vou contar mais ou menos a história. A mamãe vai ajudar a contar também a história. E vou falar mais ou menos pra vocês. A gente vai fazer análise a essa história. E eu quero muito que a gente traga pra gente. Tipo assim, pensar como se fôssemos nós na história. Tentar ter uma imaginação. Por isso que eu falei que tinha que ter tomado pelo menos 2 taças de vinho pra começar essa história. Então, Barba Azul... Obrigada, Jenny. A Geso. Ei, tia. Então, Barba Azul, ele é um conto que ele inicia assim. Como que inicia, meu Deus? Pode ir, filha. Tá tranquila. Então, ele inicia assim. Haviam 3 irmãs que... Uma mais nova, enfim. Haviam 3 irmãs que elas não gostavam de um cara que ele tinha a barba azul. Se você ficar olhando os comentários, você não vai conseguir. Eu vou ficar aqui atrás. Por que você não me ajuda também? Você também conhece a história. Vai que eu te ajudo. Conta a história sem olhar ali. Thaís. Então, essas 3 irmãs, não gostavam desse cara. Porque ele tinha a barba muito azul e todo mundo achava muito estranho. Gente, tem que ser imaginativo, tá? Não sei nem se existe essa palavra, mas você tem que imaginar. Daí, quando essas 3 irmãs não gostavam, mas esse Barba Azul queria casar com uma dessas irmãs. Ele tava paquerando as 3 irmãs. Nisso, ela... Aí, Letícia, vai. Ai, Joan, saudade. Meu Deus, obrigada, conta Letícia. A história. Gente, acho que 1 hora de live vai ser pouco, porque até terminar de contar a história já acabou. Conta a história, minha filha. Enfim, aí essas irmãs foram a um passeio no bosque com esse Barba Azul. Aí ele fez uma coisa maravilhosa, chamou até a mãe dela junto. A mãe foi junto, tá, gente? Pra esse passeio. Aí chamou e essas irmãs foram, acharam tudo lindo, porque tinha cavalos maravilhosos, tinha uns cachorros lindos. E nisso, elas foram nesse passeio achando, nossa, ele não é tão ruim assim, né? Ele não é tão mal assim, porque ele tinha essa fama, né, de mal, de ruim, e a barba dele era estranha. Nisso tudo, meu Deus do céu. Nisso tudo que aconteceu, as irmãs pensaram, ele não é tão mal assim, ele não é tão ruim assim, né? Então elas chegaram em casa, esse sentimento das 2 irmãs mais velhas, eu quero 3 irmãs que eu falei pra vocês, dessas 2 irmãs mais velhas, falam assim, não, isso foi legal, mas não quero mais, não me senti bem depois, não quero mais. Só que a irmã mais nova, a Sonsinha, a caçula, pensou assim, a barba dele nem é tão azul. Isso mesmo. Pensou assim, eu acho que eu gostei dele. Uhum. Tinha aquele quê de sedução, sabe, meninas? Aquela coisa que instiga. Gente, quem for homem e tá assistindo isso, desculpa, porque só mulher que entende, né? Enfim. Aí ela, Enfim, aí ela queria desencalhar. Pode ter sido isso, né? Gente, é pra vocês pegarem pra vocês isso que eu tô falando, tá? Tentar imaginar como se fosse vocês, a irmã mais nova. Nisso, o Barba Azul, que não é besta nem nada, já pensou assim, aquela ali ficou caidinha, aquela ali gostou. Então, o Barba Azul, ele pediu a mais nova em casamento. E ela aceitou, porque ele prometeu um castelo, prometeu PPP, papapá, popopó, né? Aquilo tudo. Enfim, quando ela se casou com ele, tudo muito lindo, ele falou assim, mulher, vou viajar e vou te dar a chave de todos os quartos
de todos os quartos, de todos os cômodos dessa casa. E eram quantos cômodos, mãe? 300 quartos. 300, demais, né? Mas era. E ela falou assim, ele falou, você pode convidar sua família, sua mãe, suas irmãs, pode convidar todo mundo. E com isso, eu vou te dar todas as chaves, toma aqui. Quantas? 300 chaves. Só tem uma que eu não quero que você entre. Eu não quero que você entre nesse cômodo que tem essa chave. Uma chavinha estranha, pequenininha. Assim, né? Deixa eu ver mais um pouquinho. Daí, aí as irmãs chegaram. Nisso que as irmãs chegaram, foi? E ela falou assim, ficou toda animada, encontrou as irmãs e ficou toda animada e falou assim: irmãs, eu posso fazer tudo que eu quiser. Só não posso entrar em nenhum cômodo. Só não posso usar essa chavinha. E as irmãs são muito curiosas, né? E elas falaram assim, não, vamos procurar todas as chaves até encontrar as chavinhas. Aí elas foram e abriram as 300 portas até que chegam na casinha. Na casinha não, na chave. No quarto. Num porãozinho. Uma portinha bem pequenininha. A chave também era pequenininha. E, gente, se não tiver dando pra entender o que eu tô falando, vocês falam, tá? Que eu não... No final faz sentido, filha, vai. No final tudo vai casar. Aí, enfim. Com isso, ó, Fabrício. Fabrício, esse negócio aqui é pra mulher, tá? Você não vai entender nada. Segue. Enfim. Aí, com isso, elas encontraram. Quando elas chegaram perto da portinha, ela meio que começou a... O quê, mãe? Gemer? A porta gemeu. Vem cá. Isso mesmo. Vem aqui, que eu tenho uma coisa pra te mostrar. Uhum. E quem tava com essas chaves abrindo tudo? Quem era? As irmãs. As três irmãs. As 3 irmãs. Oi, Josi! Olha o que minha mãe fez eu passar aqui, misericórdia. Continua, filha. Aí essas 3 irmãs. Essas 3 irmãs abriram a portinha. Gente, é meio macabra essa história, tá? Até eu tô rindo o tempo inteiro, mas ela é meio macabra. Quando ela abre a portinha... Mãe, quando você sabe que eu vou ficar rindo, vai perder a seriedade. Conta você essa parte. Quando abriu a porta, lá dentro desse quarto, certo? Tinha o quê? Se você ficar lendo, você não presta atenção aqui, não. Tá. Quando ela abriu a porta a portinha, quando abriu era um porão, tinha vários ossos, muitos ossos e muito sangue. Então aí as irmãs fecharam a porta rapidamente, mas aí elas viram que que se tratava esses ossos, se trataram de antigas mulheres que passaram pela vida desse Barba Azul. Ó, John. Enfim, aí que aconteceu isso tudo, né, mãe? Mãe, você não tá sabendo falar nada ainda, só que tá falando. Eu tô pedindo aqui pra ver se ela complementa, mas tá difícil. É porque quando você lê, você perde o... Não, né? aí... Sim, aí elas saíram do quarto. Isso. E aí voltaram. E a chave começou a sangrar. Sangrar muito. E as irmãs e ela tentavam fazer de uma forma que ela parasse de sangrar. Limpou, passou fogo, um monte de coisa pra parar de sangrar. E o Barba Azul chegou. Nisso que o Barba Azul chegou, ela foi lá e ele falou, mulher, cadê minhas chaves? Aí ela foi entregar menos um que tava faltando. Antes do Barba Ruiva chegar, que eu esqueci, ela jogou a chave dentro do guarda-roupa. E a roupa dela começou a sangrar. Não parava de sair sangue. Não parava de sair sangue, não parava de sair sangue. Com isso... Ai, mãe. Com isso, o Barba Azul chegou e perguntou, cadê a tal chavinha? Aí ela foi lá e falou assim, eu acho que eu perdi por aí, não sei onde tá, não sei. Aí ele foi lá e falou assim... Aí ele não falou nada, na verdade, né? Ele olhou pro guarda-roupa e viu que ele tava sangrando. Foi isso. Viu que o guarda-roupa tava sangrando e ele falou, mulher, você abriu a porta. Que eu falei pra não abrir. Ei, tia. Aí, quando aconteceu isso, que ele viu que ela tinha abrido a porta, ele foi, pegou ela pelos cabelos, falou, agora você vai morrer, você foi muito desobediente, papapá. Foi isso, né, mãe? Foi. E aí ela fez um pedido.
Aí levou ela pro porão, onde estavam os ossos, onde estava todo mundo lá. Nisso que levou ela pro porão. Que levou ela pro porão. Só faltou uma cozinha aqui pra virar a vovó contando história aqui, ó, pra vocês. Sim, aí Nisso levou... que ela entrou no porão, ela falou assim, lindo. Quem é? Eu tô adaptando a história, tá, gente? Falou, lindo, deixa eu fazer uma oração antes de morrer. Por favor. Foi assim? Ela falou Ela teve que seduzir ele, falar assim, ai, por favor, teve que convencer ele, né? Lindo! Não falou lindo, não. Falou, ô marido, deixa eu fazer minhas preces antes de morrer, fazer minha oração. E com isso, falar com minhas irmãs também, né? Me despedir de todo mundo. Com isso, o que ela fez, mãe? Ela desceu, né? Ela tava no porão, então ela subiu, porque pra mim porão é lá embaixo, né? Ela foi encontrar com as irmãs, que estavam na casa ainda. Quando ela encontrou com as irmãs que ainda estavam na casa, ela veio já gritando e falando o quê? Você lembra? Não. Ela dizia, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Ela tava Procurando. fingindo. Isso. Aí elas não estão vendo Elas nada. estavam procurando os irmãos, Né? realmente. As outras, não, nós não estamos vendo. Aí ela gritava, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando? E falou umas 3 vezes, e na terceira vez, as irmãs, estamos vendo. Nisso, nisso, o Barba Azul começou a ir atrás dela. ir atrás dela. Só que os irmãos estavam chegando. No fim de tudo, gente, ela não morreu. Os irmãos Vou terminar de contar a história, Ah, então né? termina você. porque Os irmãos chegaram quando ele entrou no quarto, pegou pelo cabelo e ia matá-la. Os irmãos delas chegaram e matou o Barba Azul. Fez em pedacinho e deixou para quem comer? Os corvos. Isso. Os pássaros. Os pássaros comer. E no começo dessa história diz o quê? Que a barba, um pedaço dessa barba é encontrado em um... Onde ficam as freiras. porque eu lembro da palavra mosteiro, mas freira não é mosteiro, não. No convento, No convento. de freiras, para que nunca se esqueçam dessa história. E aí, a gente conta, essa história é uma história do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Píncula Estés, né? Esse negócio tem quantos anos, mãe, esse livro? Esse livro tem mais de 20 anos e ela demorou mais de 20 anos para escrever. Por ser uma psicanalista com mestrado em psicologia, é um livro de autoconhecimento. São 19 contos. Aqui a gente chama de lendas. No Brasil a gente fala que esses contos se chamam lendas, mitos. Mas, na verdade, todos eles cabem para a nossa vida. E ele é um chamado para a mulher selvagem, o arquétipo de mulher selvagem. Que, na verdade, é o quê? Um encontro com você mesma. Mesmo sem saber quem você é, mas quem você nasceu para ser, quem você nasceu para se tornar. E esses contos, todos esses contos são contos macabros, são contos que têm morte, são contos que têm dor, tem lágrimas, tem suor, tem sangue. Gente, demais. O pessoal tá achando que já acabou. Não acabou, não. Agora a gente vai fazer analogia a essa história. Tem uma analogia por trás disso. E aí, essa analogia é sobre a iniciação da intuição, que muitas mulheres não têm. Tem mulheres jovens que estão começando isso agora, mas tem mulheres muito mais velhas que não têm essa intuição, não têm esse início dessa intuição. E onde a gente chega com isso? A gente começa pelo fato de que a irmã mais nova, ela não tinha nenhuma intuição. Ou ela tinha, ela ignorou totalmente. Que é porque ela viu que o cara, ninguém gostava do Barba Azul, né? Só que mesmo assim ela pagou pra ver. E isso teve um custo muito caro. Me fala mais um pouquinho. Então, como ela não teve... Agora prestem atenção. Na analogia, o que é que acontece? Você tem que colocar isso nas situações da sua vida. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento amoroso, na sociedade que você vive. Isso não quer dizer que o Barba Azul seja somente um homem que fez mal a uma mulher, né? Isso pode ser um chefe, uma chefe, essa história toda pode ser arquétipos dentro da mulher mesmo.
Gente, eu não sei se você vai entender. Você explicou o que é arquétipo, Sim, né? expliquei. Então, pode ser arquétipos dentro da mulher mesmo que se auto-sabotam. Esse Barba Azul pode estar dentro de mim, pode estar dentro de você, pode estar dentro dela, pode estar dentro de qualquer mulher. E tanto que muitas vezes dentro da gente, uma vez dentro da gente, que a gente não passou ainda por esse processo de iniciação da intuição, porque a gente tem que quebrar a cara, né? Pra acreditar na nossa intuição. Uma vez que a gente não acredita nisso, a gente atrai esse tipo de situação pra gente. E se a gente não aprende esse tipo de situação, e você vê que muitas amigas, ou até mesmo a gente passa por situações que tendem a se repetir sempre, quando a gente não aprende. Sim. Então, quando a gente não aprende, a gente atrai esse tipo de coisa. Gente, se eu estiver falando demais ou muito rápido, vocês falam. Sim, bora, continua. Tá, então quando a gente não aprende, essas coisas atraem até a gente aprender. Então, a partir de certo momento... que na história a gente conta que quando ela chamou as irmãs dela quer dizer intuição. Você vê que a intuição é curiosa. A intuição fala, a menina tava se achando porque podia andar em tudo que é lugar, podia ir em tudo que é lugar, mas o cara, ele proibiu ela de ir em alguns lugares. Alguns lugares não, um lugar específico. Então, a intuição que as irmãs dela, que eu quero que vocês façam analogia, ela é curiosa. A intuição fala assim, tem uma coisa errada. E tanto que antes dela casar com o Barba Azul, a intuição dela já falava assim, ele não pode ser tão ruim, mas não quero mais saber, não gostei, nunca mais vai se repetir esse passeio. Como a gente contou na história anterior. As irmãs não queriam, né? Não queriam, mas a irmã mais nova que não tinha essa intuição, a história já acabou. A gente já tá fazendo analogia. As irmãs que já tinham essa iniciação, a irmã mais nova não tinha essa iniciação da intuição, então ela meteu as caras. E sinceramente, gente, eu acho até bom, porque ela saiu muito mais esperta, muito mais inteligente e muito mais astuciosa dessa situação. Ela não vai deixar uma mulher que passa por esse tipo de situação e aprende realmente, ou não fica panguando da batatinha e aprende, ela não tende a repetir os mesmos erros. Se ela tende a repetir é porque não aprendeu. Eu penso assim. Enfim, aí nessa... Fala aí, mãe. Mas sim, aí a gente vê o que? Quando ela descobriu que quem ele era, que aqueles corpos e aqueles crânios eram das ex-mulheres dele, aí ela foi tentar esconder através da chave. Ela pegou a chave e limpou. Quando ela limpou a chave com o vestido dela, molhou, sujou de sangue da cintura até a bainha, até o pé. Aí ela foi esconder dentro dos vestidos, dentro do armário dela. Quando a gente tenta esconder no armário, a gente está colocando, na verdade, máscaras. O vestido, a roupa, significa máscaras para a sociedade. Mesmo assim, ela já não conseguia mais esconder. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que quando a gente descobre a verdade sobre as coisas, a gente nunca mais é o mesmo. A gente pode até fingir, a gente pode até fechar a porta, a gente pode até fingir, fazer de doida que não tá vendo. Mas, na verdade, uma hora isso vai bater na nossa cara. E precisa ser feito alguma coisa. E quanto mais a gente esconde, é como se a gente estivesse sangrando, é como se a gente estivesse tirando do nosso. Então a gente tem que encarar. Eu vejo assim, né? Eu vejo isso. Sim. Então quando ela descobre a verdade, ela não consegue mais esconder, né? Ele percebe também. Uhum. Aí nós vamos pra parte de que ela chama os irmãos, mesmo sem ver. Quem são esses irmãos? Que ela chama... Primeiro ela vai nas irmãs, que vai na intuição dela. E as irmãs chamam os irmãos, que é quem mata o Barba Azul. Então, quando os irmãos são tipo nossa força masculina, que vai dar o nosso impulso. É isso, né? Isso, a ação. A nossa ação. Gente, tenta entender que esses ossos, esse povo morto que a gente falou aí agora, que tava ensanguentado, pensa que é coisas dentro de nós, que às vezes a gente guarda, às vezes coisas que estão escondidas, coisas que estão... Que a gente aceitou muito tempo. Que a gente aceitou há muito tempo, coisas que a gente esconde, que dói na gente, mas a gente finge que não tá vendo, sabe? Uhum. E uma hora aparece, uma hora a gente encara. Sim. Junto Vem a intuição. Isso. Aí os irmãos chegam, a gente precisa de uma força. Entende que a chave é muito importante, a chave que começa a sangrar. Porque ou se você não tem uma atitude, ou se você não faz alguma coisa, ela te mata. Porque ou você
tenta engambelar aquilo igual a... Engambelar não, palavra errada. Ou você tenta... Ela começou a usar uma força ser que ela nem tinha, astuciosa, né? Você tenta agir de uma forma pra sair daquilo. Ou você faz isso, ou você aceita a morte. Ou você fica se fazendo de sonsa a vida toda. De mansa. De mansa. Fica se fazendo de mansa a vida toda, fingiu que não viu e vive assim. Mesmo sabendo da realidade. Isso é, pra mim, isso é inadmissível, né? Sim. Então vamos voltar. Na hora que ela descobre a chave, que ela tenta esconder, né, e não consegue mais esconder. Depois ela chama a intuição, que é a figura das irmãs. Não, aí chama... E aí chama os irmãos. Os irmãos é a força masculina. Isso. Que serve pra gente ter uma ação. Isso. Não é isso? E quando a gente tem uma ação, mesmo pisando no escuro, porque ela não viu os irmãos. Não, Mesmo ela tava pisando, perguntando por né? eles. Ela gritava, tipo, estão chegando, vocês estão vendo. Quer dizer, ela tá falando pra intuição dela. Veja algo além, veja algo depois. E aí, de repente, esses irmãos realmente aparecem. Quer dizer, é um viver antes mesmo de tomar posse. Você acreditar em você mesmo sem você acreditar. É você pegar a força de onde não tem, você pegar a força do... É isso mesmo. Ou sei lá, não sei, enfim. É. Você pegar uma força que tá dentro da gente, porque nós mulheres somos maravilhosas, a gente tem muita força dentro da gente. Nós somos, né, mãe? Isso mesmo. Fodas. Por isso que eu falo pra ler esse livro aqui, porque ele te dá um empoderamento muito grande. Sim, E mas você nós pega... combinamos que não podia ter palavra. Desculpa, gente. Enfim, nós mulheres temos uma força muito grande que muitas vezes a gente não enxerga. Muitas vezes uma pessoa qualquer faz a gente diminuir isso na gente. Isso é muito triste. Muitas vezes a gente se pega perdida porque a gente não vê essa força. E não é nossa agora. É de gente atrás da gente, é de mulheres, gerações passadas, é da minha mãe, que é uma maravilhosa guerreira demais e passou por tantas coisas. E é pela minha avó, que passou por outras coisas piores. É pela minha bisavó, que passou por outras coisas muito maiores. Então você tem que pegar essa força, que às vezes você não enxerga, você acha que não tem, que às vezes você acha que não é nada, e juntar. E pra poder passar por certas situações, porque tá na sua memória genética. Eu acredito nisso, que o que minha mãe passou não foi à toa. Acho que ela passou pra mim, sim. E assim Sim. como minha avó passou pra ela, e assim sucessivamente. Sim. Então, eu acredito que muitas das vezes quando a gente se vê em situações difíceis, em situações... A gente não tem que se vitimizar. A gente tem que ver como que a gente é forte pra estar passando por tal situação e puxar aquilo de uma forma pra você sair, ó, Melhor. muito melhor, aprendizado que vai vir pra sempre, que você vai passar para suas filhas ainda, tá, gente? Porque quem não quiser ter filho, tudo bem. Mas quando você tem um filho, você passa isso para suas filhas, que suas filhas... Você vai ter a sua memória genética e passar para outra pessoa. Você não pode ser fraca. Eu penso assim, você não pode ser qualquer coisa. Você tem que ser forte pelo quem foi por você e quem vai ser por você. Isso, até porque... Nossa, eu falei igual o... Então, por quê? Na verdade, você é a melhor de toda a minha geração. Não é isso, filha? Você é a melhor de toda a minha geração. Foi o que deu pra fazer, né, gente? Então eu tenho que honrar. Ela fala que, mãe, você e papai tinham condição de fazer eu e Kaique melhorzinho. Mais bonito. Eu falo mais bonito, porque papai e mamãe é até hoje, né? Olha esse povo. Ela fala muito isso, mãe. Dava pra ter feito Dava pra ter feito melhor. Então, na verdade, é o quê? Isso, o que eu sou a melhor da minha geração, ela é a melhor da geração dela. E a filha, quando tiver filhos, vai ser a melhor. E não é só sobre mim, é sobre ela também. Então, quando eu digo sempre a vocês que não é só sobre nós, a gente transborda para as outras pessoas e transborda para nossa sucessão, para os nossos sucessores, quem vem depois da gente. E quando você para e pensa que você tá o que você está deixando agora? Porque se você pode estar deixando muita coisa ruim, todas as suas fraquezas que você não resolveu em você, sua filha carrega. Como um sangue também, né? Porque você tem que dar cara a tapa. Se sua mãe não resolveu, você tem que resolver. É. Porque tem muito disso. Nessa história aqui, a filha ela tem uma formação ruim com a mãe. Porque se a mãe tivesse chegado lá na chincha, ter ensinado direito, ela teria seria mais despertinha, não cairia nesse tipo de situação. Tanto que a mãe vai junto Tanto com que o a Barba... mãe vai junto no passeio do Barba Ruiva. Barba entendeu? Azul, né? É, Barba Azul.
Então, o que acontece? Quando eu falo muito disso de se melhora pra você, porque você não precisa... Eu nunca fiz nada em relação... Aí eu vou lá, minha filha, que você vai fazer tal curso, você vai fazer isso que eu quero que você faça pra você melhorar pra mim. Quem melhora sou eu pra ela. Isso é porque eu melhorei pra ela. Ela vive hoje o que eu já brilhei pra ela, como também pros outros, porque é impossível nós sermos livres sem que esteja ao nosso redor, não seja. Não compactue disso também. João tá falando, filha. Só na picadinha do vinho, é verdade. Ela abriu esse vinho verde aqui, filha, tá? E, gente, vamos voltar pra história, porque a gente tá se fazendo muita declaração aqui, né? Tá meloso. Aí a gente volta pra história que, pensando bem no predador, o Barba Azul, que não é ruiva, Isso. ele fala assim com ela. Ele dá uma instigada nela de falar assim... Ele podia muito bem só dar a chave e não ter falado nada, mas ele queria ele queria matá-la, né? Então ele vai lá e fala assim com ela: pode todas as chaves, menos essa. Ou seja, ele instigou. Muitas das vezes eu vou botar pra relacionamento. Eu posso até... elas adoram. Pode falar relacionamento. Vou falar de relacionamento. Isso, vai. Não que eu seja uma mãe de relacionamento, eu tô aprendendo muita coisa ainda. Mas eu vou jogar pra aquilo de, tipo assim, a pessoa pegar e botar a culpa em você. O cara já tava arquitetando a morte dela. E quando ele podia muito bem, como eu disse, ele podia muito bem ter saído e não ter falado das chaves, mas ele quis da chave e ele escolheu falar da chave que não podia abrir. Instigou uma coisa nela, entendeu? O proibido, né? Tipo assim, vou fazer. As irmãs dela, que a intuição dela, descobriu tudo. Só que ele culpou ela, ele falou assim, mulher, você vai morrer porque você fez isso, isso e isso. Mas, na verdade, quem instigou isso tudo foi ele. E muitas mulheres aceitam, por exemplo, se fosse uma outra história, se fosse um outro final, a mulher ia aceitar, fui eu que abri a porta, ele falou não devia ter aberto, desculpa. Me mata aqui agora, pode me matar, eu sou merecedora. Muitas mulheres fazem isso. Se culpam por uma coisa e e elas com sangue até o talo, sofrendo até o talo, e o cara fala, é culpa sua, foi você. Você fez isso, você escolheu isso, eu falei pra não fazer isso, e você vai lá e fez. Então, a culpa de você estar morrendo, a culpa de eu estar falando essas coisas com você, a culpa de eu te trair, a culpa de eu fazer sei lá o quê, as coisas que ferem muitas mulheres, é sua, porque você escolheu ser assim. Então, a gente tem que levar esse ponto. Tem aquela situação, tipo, você descobre a traição de um cara, aí ele tá lá se defendendo, né? Aí de repente, ele fala o quê? Mas você mexeu no meu celular? Pra que você mexeu no meu celular? Não aceita essa invasão. Não, gente, se alguém tá passando por isso agora, isso é coisa de 15 anos, tá? Mas isso é coisa de 15 anos, né? Não aceita não, porque eu passava isso com 15 anos. Hoje em dia, se um homem falar isso comigo... Até porque ninguém mexe no celular de ninguém mais, né, filha? Mas eu tenho isso mesmo, de falar que cada um tem sua liberdade. Se eu falo sempre com minha mãe. Se eu descobrir alguma coisa, foi porque o universo fez eu descobrir. Porque eu respeito muito o espaço do outro. Pode ser que eu não respeitei um dia, mas o meu propósito é esse, né? E a pessoa respeitar meu espaço. Já passou da fase, Maria falou. Já passamos da fase. Continua. Eu não lembro nem mais de nada aqui, não. Né? Que você pegou a história pra você. Eu vou até lembrar mais um pouco. O encontro com você mesma. Autoconhecimento. O que é esse livro aqui? Meu a gente Deus. Tá na primeira história, são 19 contos. E qual foi o conto? Por que você fala assim, mãe, esse livro tem que ser lido por todas as mulheres? O que esse livro trouxe pra você? Qual foi o conhecimento? Gente, a importância nisso tá nas irmãs, que é a intuição. Vamos pensar assim. A intuição vai lá e é curiosa. Foi como eu falei com você. A intuição é curiosa. Por que não pode abrir essa porta? O que tem por trás dessa porta? O que tem que eu não posso descobrir? O que tem que vai me fazer tão mal? A gente tem que ser curiosa. Curiosa assim. Por que eu sinto medo daquilo? Por que aquilo vai me fazer tão mal? Por que eu não posso dar de cara com aquilo? Porque muitas vezes que a gente sente medo de uma coisa, a gente é refém daquilo. Eu vejo muito assim. Quando a gente é refém, quando a gente tem medo de uma coisa, a gente é refém dela. Então, muitas das vezes, o autoconhecimento, a gente tem que pegar o empoderamento, que às vezes a gente nem tem, e tem que usar.
Coisa que às vezes a gente vê umas coisas de outras pessoas fazendo. Mulheres que a gente idealiza, mulheres que a gente serve de quê, mãe? A gente modela, porque a gente é maravilhosa. Mulheres, né? Que a gente modela. E a gente tem uma atitude que às vezes não é nem nossa, mas a gente vem um empoderamento na gente. Vem uma... Sou foda. Sim. Desculpa, a palavra não pode. Sim. Então... Tipo quando ela chamou os irmãos. Ela tava chamando a força dela. A força dela. E muitas vezes a gente não tem noção. No livro mesmo fala que nem conta desses irmãos. Não fala nem que tem esses irmãos. Só que ela criou esses irmãos que fez essa força pra que matasse o cara. Muitas vezes a gente tem que aplicar isso na nossa vida, não só em relacionamento. Muitas coisas que a gente tem medo e que aprisionam a gente tem que encarar, tem que dar cara a tapa. Mesmo que dê errado, pelo menos você vai falar assim, eu tentei, deu errado nisso, mas eu posso fazer de outra forma. Eu posso fazer de uma outra maneira que eu mate aquilo que tá me matando. Eu acredito muito nisso. Eu tô falando toda hora, eu acredito muito nisso. É verdade. Agora me diz aqui, por que é que as pessoas têm que ler esse livro? A questão do empoderamento, de saber que tem uma força dentro dela. Gente, esse aqui é só o primeiro conto. Imagina tanta coisa boa, tanta coisa legal que tem nesse livro. Ele é muito complexo, ele é muito difícil. Eu comprei ele tem 3 anos, 3 ou 4 anos. Eu só consegui ler ele agora. Porque ele é muito difícil, mas ele é fundamental para uma mulher. E a gente conversou também que você falou, mãe, tem um conto que eu achei... Terminou de ler o livro depois de 200 anos. Quase chorei, porque é muito lindo. Mãe, tem um conto aqui que eu achei a sua cara, é muito lindo. Eu quase chorei. Ela quase, não, né? Eu chorei de verdade, porque tava acabando. Mas não era por causa dela, não. É porque tava acabando o livro. Eu falei, meu Deus, cadê os ensinamentos? Eu tenho que ler de novo. E qual era o conto? O que te ensinou esse conto, filha? Já vamos mudar de conto? Todo mundo entendeu o conto da iniciação? Como é importante você ver sua intuição, ver que quando é uma coisa que você acha que tá errado. Não vamos pagar pra ver, gente. Quando a gente paga pra ver, é muito caro. Então é assim. Eu sou a famosa paga pra ver. Eu sou. Eu sou a pessoa, eu quero ter minhas experiências, eu quero ter minha... Vai, né? Se der errado, pelo menos é aprendizado. É isso? Então, eu sou muito assim. Mas hoje em dia, eu não nego o meu interior. Tipo a intuição, assim, né? Meu interior como todo. A intuição é muito importante, mas, tipo assim, quando eu sinto alguma coisa, eu não nego mais, entendeu? Tipo assim, antigamente isso é paranoia, isso é coisa de... Não só em relação a homem, gente. Vamos pensar numa coisa geral. Vamos pensar em coisa, tipo assim... Amizades. A vida, amizade, tudo. Quando você tem uma pulguinha na orelha, analisa isso. Mas foi o que eu falei no início. Não vamos confundir com paranoia. Você tem que estar muito bem com você mesmo pra você vir uma intuição pra você e você acatar aquilo, mas também não seguir, tipo assim, não seguir fielmente, porque muitas vezes você tá corrompida, às vezes você não tá sendo você mesmo e às vezes você tá cheio de paranoia. Então você tem que analisar um contexto por si só. Voltando ao relacionamento. Se você tá com um cara que ele já tem um histórico ruim, igual do Barba Ruiva. Ninguém gostava dele. Né? É Barba Azul. Eu falei que eu ia errar pra você. Igual do Barba Azul. Ninguém gostava dele. Todo mundo sabia que tinha uma coisa ruim nele. Mas você ignorar e falar, a barba dele não é tão azul assim. Ele não é tão mal. Ele é até bonito. Porque muitas das vezes a gente é forçado a acreditar numa coisa dessa que é tão desesperador a gente tá num relacionamento, porque todo mundo tá num relacionamento e a gente quer estar também, mas não é assim, gente. Muitas das vezes quando a gente tá dessa forma, a gente só atrai coisa ruim. A gente só atrai coisa que é pra dar tapa na nossa cara e pra gente evoluir. Se não evoluir, vai vir outro. Igual aqui fala que, tipo assim, se não fosse o Barba Azul, seria outra. Ela ia se casar com outro e ia se ferrar com outro. Entendeu? Se ferrar pode. Né? Se ferrar pode. Agora, na verdade... Se não tem um aprendizado... a gente precisa falar também sobre a questão do que atrai pessoas assim, vítimas. Não foi o que eu disse. Vítimas, ficar atraindo sempre o mesmo tipo de homem. Porque tem mulheres que já tiveram uns 300 Barba Azuis na vida dela e elas não aprendem. Mas é isso, é como um mapa, gente. Isso é como um mapa. Quando você passa por esse tipo de situação, você dá um xizinho nele que, ó, já vim aqui, não vou voltar de novo não. Pode vir um outro, um chefão que eu vou encarar, que eu vou saber lidar. Mas você não volta onde você veio. E você só se melhora. Se você pega a situação e fica no mimimi, fica de vitimismo, fica falando, ai meu Deus, eu não merecia isso, eu sou uma pessoa tão boa. Gente, todo mundo tem... Desculpa, às vezes não. Posso ser pesado em falar isso, às vezes não é isso. Olha.
Mas às vezes todo mundo tem o que merece pra poder aprender naquela situação. Até aprender. E nada é tão ruim que ninguém tenha passado. Você não é a pessoa que tá passando por aquilo, você não é especial. Em situação disso que eu falo, meu professor fala muito isso. Você não é especial. Isso que você tá passando, outras 300 pessoas já passaram. Minha mãe pode ter passado, minha avó pode ter passado, minha tataravó pode ter passado e saído muito melhor. E eu aqui pangando na batatinha. E eu aqui sonsando, eu não merecia isso, ai meu Deus. Mas isso aí você tem que tirar um aprendizado. Isso parte do viés negativo da pessoa. Se a pessoa é uma vítima em potencial, se ela tá ali, tudo que acontece com ela só vê a parte ruim. Porque assim, filha, eu posso olhar pro lado bom, mas eu posso ficar focada no que é mal, no que é ruim. No que vou continuar descendo aquela ladeira. Passei por aqui, mas isso é complexo de vitimismo, eu vejo. Sim, porque, tipo assim, gente, cada coisa que acontece na nossa vida é pra gente tirar um proveito disso. Se a gente não tirar o proveito disso, e não é nem só sobre relacionamento, é sobre tudo. Eu nem vou falar sobre meu relato aqui, porque pra mim tá sendo desafiador estar aqui, porque pra mim é muito mais cômodo eu estar lá na minha cidade que aqui na minha cidade. Mas eu gosto muito do lugar onde eu moro hoje em dia, que é Vila Velha. E pra mim tá sendo muito desafiador estar aqui, mas eu tô tirando da minha melhor forma, como eu nunca tentei antes. Pra que pra frente eu não passe por uma situação que me traga uma coisa ruim. Eu quero tirar o melhor daqui. Então, muitas coisas, tipo assim, eu saí da zona de conforto. Da minha zona de conforto, porque pra mim era muito legal estar lá, adoro, mesmo que não tá tendo nada lá, eu gosto de estar lá, pra poder tirar o melhor daqui, e tá sendo muito bom pra mim, porque eu tô aproveitando minha família no máximo, eu tô aproveitando tudo da forma que eu nunca fiz antes, desde quando eu fui embora, né, mãe? Uhum. Então, às vezes a gente tem que ver cada situação ruim, a gente tem que ter, primeiro, gratidão por a gente estar passando por aquilo. Eu vejo isso, né, gente? Gratidão porque aquilo tá querendo ensinar alguma coisa, não é em vão. Você nunca evolui na zona de conforto. Você nunca se melhora na zona de conforto. Então você tem que passar por esse tipo de situação pra você estar cada vez melhor, pra você estar cada vez mais à frente. Então, isso mesmo para relacionamento também. Tem coisas que quando a gente vê num relacionamento anterior e a gente às vezes tá conhecendo outra pessoa, tá tendo alguma coisa com outra pessoa, aquilo é gatilho, que a gente fala, aquilo ali não vou deixar. Então não vai acontecer de novo. Isso serve para as mesmas coisas. Porque se você se vê numa situação, você aceita, aconteceu com você anteriormente, e você continua fazendo, você continua aceitando, você continua se botando de vítima. Fulano fez isso comigo porque eu sou assim, 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 eu sou muito boazinha. Para de ser, gente, para de ser. Pega seu empoderamento, você é mulher, você é sagrada, mulher é sagrada. Vocês têm que enxergar isso. Nada foi à toa pelo que os nossos antepassados passaram. Então você tem que pegar isso e pegar como uma força maior e não aceitar. Por mais que seja cômodo, por mais que a gente esteja, sei lá, apaixonada, que seja muito bom, dependente. Gente, nada é melhor do que você ser dependente só de você pegar a força que você precisa de você e não do outro. Você pegar a força do outro é tipo como se você fosse escravo daquilo. Isso não existe. É uma escravidão pra você e pra pessoa que tá se relacionando com você. Porque se você faz isso, se você pega a sua felicidade e põe no outro uma responsabilidade muito grande, a pessoa não sabe carregar isso. Porque a pessoa também tem que viver a própria vida. E tipo assim, né? Não é legal nem pra você, nem pra pessoa. Isso é uma prisão. Sem grade. Jorge Mateus. Então vamos falar da libertação do sistema feminino, que você falou que você falou muito bem em relação a você ter isso, a força que você tem dentro de si. Eu vou ler aqui uma parte. Você vai ler aí o quê? Aqui, ó. Não desista até encontrar a família que pertence. Não. É porque são várias histórias aqui ao final do livro. E ela conta a história do Patinho Feio e tal, e faz analogia a tudo. E fala assim: perdoe tanto quanto puder, esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia nos seus descendentes no futuro. As filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de quem você é. O que é mais importante? Seguir seu exemplo. Igual minha mãe sempre fala da minha avó pra mim, que ela é uma força muito importante pra ela. E eu sei que eu vou falar para minhas filhas
da importância da minha mãe pra minha vida, pro meu empoderamento e pra minha força. Eu sei disso que eu vou falar. Então a gente não pode pensar só agora. Muitas vezes quando a gente se martiriza, muitas vezes quando a gente se põe de vítima, muitas vezes quando a gente se põe de coitada, gente, pensa como que suas filhas, como que suas netas, como que sua avó, que às vezes tá lá no céu, vai pensar o que de você, entendeu? Você não foi criada pra isso. Você não foi criada pra esse tipo de situação. Porque tem muitas coisas que são até vergonhosas. A gente tem coragem nem de contar pra amigo. Minha mãe eu conto tudo porque tem que contar, né? Mas pensa, gente. Pensa com carinho. Pensa como... Foi o que eu falei. Esse livro, ele mostra como a gente é sagrada, como a gente é especial. Muitas das vezes a gente acha ele meio complexo. É chatinho de ler mesmo. Mas a gente vê nosso empoderamento. A gente vê nossa força. A gente vê como a gente é grande, entendeu? Isso. Acima de qualquer coisa. E tudo que dá, passa. Às vezes a gente tá assistindo assim, mulher, gente, mulher sabe como que toda mulher é. Hoje eu tô assim, amanhã eu tô de outro jeito. Todo mundo sabe. Não é possível que só eu que sou assim, não. Então, gente, pensa que tudo isso passa. Que às vezes você tá se sentindo assim agora. Mas às vezes na semana que vem já tem uma nova abertura pra você. E com minhas experiências, que eu tenho só 22 anos, que eu achava que era 21... Minhas experiências tiram tanto por isso que, tipo assim, o que eu aceitava antes, eu não aceito hoje em dia. E eu sei que muitas das vezes aparece gente legal pra mim, mas eu sei do que eu quero. Eu sei que eu quero me manter de uma forma que eu quero ser especial pra mim mesma. Eu tenho que me tratar com carinho pra mim mesma. Muitas vezes quando a gente aceita certas situações, a gente tá se destratando a gente. E muitas das vezes quando a gente aceita, a gente se sente um lixo, a gente se sente mal. Então tem que ver como você tá com você mesmo, entendeu? Você não tem que pensar só, eu quero estar com aquela pessoa maravilhosa, aquele homem lindo do tanquinho, às vezes nem tem tanquinho. Me diz uma coisa, filha, essa força toda que você fala, está onde? Você adquire em que lugar? Tá onde isso tudo aí? Gente, foi o que eu falei. No nosso interior tem memórias genéticas. E nada que nossos antepassados passaram foi à toa. E tipo assim... Não foi à toa e isso serve para nos criar, nós mulheres, o que a gente é hoje. E a gente tem que pensar, gente, numa união como se fôssemos todas dessa força, entendeu? Porque não é só minha mãe e minha avó que passaram por isso. Outras mulheres também passaram por isso, só tem que descobrir, só tem que encontrar essa força. Então... busca disso. Porque, na verdade, tem uma filha, coisa tão linda aqui sobre o corpo. Se alguém tem problema com o corpo feminino. Na verdade, filha, porque as mulheres têm muita vergonha, né? Do que fizeram, de quando caíram, de quando fizeram coisas... Gente, se você não tivesse caído, se você não tivesse vivido, se você não tivesse feito nada, você ia ser, sabe como? Igual a irmã mais nova. Sem intuição, sem garra, sem nada. Você não ia ter... Você ia ser uma mulher... Tá bom, pode fazer. Tá machucando aqui, mas faz mais um pouco, porque tá machucando é pouco. É tipo isso. Eu vejo assim. Então, no caso, a intuição, as irmãs mais velhas, é um arquétipo de força. Gente, eu quero falar uma coisa sobre o corpo feminino, porque muitas das vezes eu já tive muita dificuldade com o meu corpo. Às vezes eu nunca aceitei. E eu quero ler esse trecho aqui pra vocês, não sei se já tá acabando. Falta 9 minutos. Vai passar tudo de 9 minutos? Mas eu vou... Não, é só um trecho, mas ele é muito bonito. Fala, minha filha. Sobre o corpo feminino. Se alguém tem problema com ele, vamos ler aqui. O corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao acesso de construções. Gente, faz analogia aí com vocês, tá? Pelo amor de Deus. A ser retalhado em lotes, ao se ver isolado, esgotado e alijado do seu poder... A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são de forma, são de sensação. O seio, em todos os seus formatos, tem a função de sentir e de amamentar. Ele amamenta? Ele é sensível? Então é um seio bom. Já os quadris, que são largos por um motivo, dentre eles há um berço de marfim acetinado para uma nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo acima e abaixo deles. Eles são portais. São uma almofada opulenta. Suportes para a mão do amor.
lugar para as crianças se esconderem. As pernas foram feitas para nos levantar, às vezes para nos empurrar. Eles são as roldanas que nos ajudam a subir, são anilho, o anel que abraça, o amado, as pernas, tá, gente? Elas não podem ser criticadas por serem muito isso ou muito aquilo. Elas simplesmente são. No corpo não existe nada que devesse ser, de jeito nenhum. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber saber se esse corpo sente. Se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Gente, eu li essa parte porque pra mim foi muito importante sobre o corpo feminino. Só que muitas das vezes, nesse trecho também fala, porque senão eu vou ficar lendo aqui a vida inteira, fala que o corpo feminino é do nosso antepassado. Muitos dos meus traços tá na minha mãe, na família feminina do meu pai, tá na minha avó. E toda vez que eu falo mal do meu corpo, toda vez que eu falo, ai, meu braço tá muito gordo, porque eu malho pra caramba, mas tá gordo, né? Ó da mãe. Meu braço tá muito gordo, minha perna tá com muita celulite, meu peito é muito pequeno, minha bunda é muito grande, ou meu quadril é muito largo. Toda vez que você fala isso, você tá apedrejando os seus antepassados. Apedrejando é uma palavra muito forte, mas você tá falando mal das características do seu antepassado, das pessoas que vieram antes de você, e tem muita história, não é só aparência, sabe? Não é só agradar o outro, é você aceitar, é você ver que como isso é sagrado. Toda vez eu uso essa palavra, mas é sagrado, é importante. E quando você vê essa importância, você não deixa qualquer um te diminuir, você não deixa qualquer um, você pega um empoderamento que você vê, tá, eu tenho dente separado, porque eu tenho dente separado. Mas minha avó, Lola, que tem o descendente do meu pai, ela tinha o dente separado, mas ela veio, sei lá, da Itália, e que ela pelejou muito, ela não é só por causa disso, entendeu? Não sei nem que horas são, acho que tá acabando, tomara, porque eu não tenho mais o que falar. Ah, não tem, imagina. Ai, mas fala você que eu já isso mesmo, terminei. maravilhoso. Então, quando a gente termina falando o quê? Que quando essa máscara cai, depois que a gente viu, o que a gente viu uma vez não pode desver. Não adianta você ver uma situação que tá te desgramando inteira, uma situação que você sabe que te faz mal, mas a gente faz... ai, será que é isso? Não vi não. Vou fazer de besta. Pra viver a vida de ilusão, pra viver uma coisa que não é aquilo. Então, quando você faz isso, você tá se anulando, você tá se dando, apunhalando você mesmo, aceitando esse tipo de situação. Então, quando você viu, você fala. Você vai, what the fuck? Em inglês? Então, vamos lá, o que significa correr com os lobos. Encontrar seu próprio brilho, sem fugir, vivendo ativamente, ser capaz de aprender e defender o que aprendeu. Significa se manter viva e viver. Correr com os lobos significa isso. Gente, lê esse livro, pelo amor de Deus. Mesmo que é difícil, ele é perrengue, ele é... Mas ele... Nossa, se toda mulher lesse esse, não era cada babaca que fazia isso com a gente, não era cada situação, não era cada mulher que diminuísse a gente, não era cada situação que diminuísse a gente pega uma força que às vezes a gente não vê que tem, mas a gente tem, tá dentro da gente. É importante. Então, lindas, vamos nos despedir, meu bem? Gente, acabou. Eu falei demais. E aí? Eu tô com a bochecha toda vermelha. Que eu tô buscando meus antepassados tudo aqui pra passar pra vocês. Então, Rafa falou que vai comprar. Compra mesmo. Que vai comprar. Meninas, vocês querem dizer alguma coisa? A Maísa tava nervosa antes, não era, filha? Eu tô até agora. Imagina se não tivesse nervosa. Gente, eu fiz questão quando ela aceitou. Olha, Beatriz Campostrini. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Quando ela aceitou, eu fiz questão logo de pegar. Por quê? Porque eu falo muito isso. Se você não tem um motivo, porque você já desistiu da vida, que isso é absurdo. Se você não tem um motivo, você tem motivos muito maiores. Eu sempre disse a vocês, minha filha, meus filhos me incentivaram muito só pelo fato de existir. Quando eu sei que tem coisas pra mim
porque eu não quero mais, acabou aquilo, não é aquilo. Mas que eu vejo que a minha filha vai ser livre, que a minha filha se torne uma mulher com 22 anos, dessa maneira, e que é assim em qualquer lugar, e que tem coragem de ser quem é, tá? De ser quem é. E eu, por ser livre, aceito que ela seja livre. E quando eu paro e penso que além da minha filha, eu terei netas, e que eu não passei em vão aqui, não passei batida, né? Eu fiz a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. E isso é muito importante, porque a vida nem sempre é sobre nós e sobre os nossos desarranjos, né? As nossas decepções. É sobre o outro também. E a gente sempre fala muito disso de mulheres, né? Nós mães temos um amor tão forte, tão incondicional, porque a gente daria a vida pelos filhos da gente. Hoje não é preciso você dar a vida pelos seus filhos. É preciso que você seja apenas melhor. É apenas o que você nasceu para ser, porque eles vão brilhar através de você. Não é isso, filha? Obrigada. Tchau. Tá? Obrigada pela presença de todos Pode ligar que vocês. já tá acabando. De todos vocês. Obrigada, gente. Desculpa se eu falei coisas confusas, porque eu tenho um problema de falar. Eu não tô aqui pra isso, porque eu tô sempre pra veterinária. Não tô aqui pra ficar falando coisa. Então, Mas eu tentei teve dar o meu gente lá melhor. que falou que é pra vir contar mais história, filha. Gente, mas é tanta história. Se vocês quiserem me ouvir, Ó o papai falando aí, seja livre. tô sendo cada vez mais, papaizito. A pessoa tá falando pra você vir contar mais história. Eu falo lá em cima já, contar mais história. Não, Escolhe uma gente, história tá e bom. depois você Lê vem todo contar. mundo e tira suas conclusões. Já tá bom, Não, já. olha que menina bruta, tá vendo, gente? Não precisa agradar ninguém, né? Mãe, vai desligar aí. Já tá dando a hora. Dá despede do pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu falei algumas coisas que não devia ou qualquer coisa assim. Só quis ajudar. Gente, amanhã nós temos Johnny. Ó. Nós temos Johnny amanhã falando sobre constelação familiar e Muito bom. falando sobre hierarquia na família e sobre as leis da ajuda. Pra muita gente aí que fica ajudando todo mundo, arrancando braço, perna e tudo pra ajudar os outros. Amanhã vem Johnny pra poder fechar isso. Amanhã a Raquel também está numa live às 19 horas, já avisou. Hoje ela tem um 8h30, eu acho. Isso, hoje ela tem 8h30. Pode ir pra lá, já E direto. pode ir pra lá. E depois, amanhã ela tem umas 19 horas com uma pessoa que ela gosta muito, ela não conseguiu remarcar em outro horário, tá bom? Eu vou fechar. Muito obrigada pela presença de vocês. Depois a gente posta uma frase, né, Frida? Esse livro aqui que a gente gostou? Escolhe pra mim. Vou escolher, depois a gente posta. Beijo, gente. Gratidão, tá?